paz seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Aleluia, Lucas. Nós mudamos para João. Evangelho de São João, capítulo Aleluia. 6. Vamos ler um trechinho aqui porque é muito importante. Bem? Aleluia, Deus. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. É muito importante prestar atenção na leitura. Quem tem, já sabe? Então vamos ler. Diz assim, olha: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe basta uns 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, erguendo, dando graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Amém? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, porque haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o inteiro de arrebatar para proclamar, e retirou-se novamente sozinho a um monte. Amém? Poder sentar. Presta bem atenção. São quase 5.000 homens.
5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então dá uma média aí de mais de 30.000 pessoas. Nós vemos que o português é relva, é grama. Né? No português brasileiro é grama, no Portugal é relva. Então, Jesus mandou sentar em grupo de 50, de 100, e assentaram. Por que mandou sentar em grupo? Para os discípulos transitar. Pensa bem, pegar 5 pãezinhos, né, de cevada e 2 peixinhos, mais de 30.000 pessoas. É Deus. Aleluia. Jesus, ele sempre experimenta a gente. Quando nós falamos do Pai, também nós vemos ele experimentando bastante o Moisés. Jesus sabia o que ele ia fazer. Que ele ia operar um milagre. Mas ele ergue para orar. O problema é que a gente tem que orar. Tudo, nós temos que orar para tudo. E tem gente falando, mas não precisa orar para isso, tem que orar. Deus, ele sabe da minha necessidade. Ele Aleluia a Deus. Mas o céu está esperando eu falar. Se eu não falar, Deus não age. Quando eu dou a ordem para mudar a circunstância, não é só a Trindade que vai entrar. Vai entrar os anjos também na peleja. Então nós precisamos entender que nós temos que orar, nós temos que falar e usar a fé. A fé, ela é mais importante que Deus. Porque todo mundo acha que o Pai é o Criador. O Pai não é o Criador sozinho. A Trindade criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, ele usou a fé dele para criar todo o universo. Mas ele teve que falar. E a palavra é o Filho. Jesus é a palavra, é o Verbo. Só que quando nós vamos no original, não está escrito o verbo, está escrito a palavra. No princípio é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, a palavra. Por isso que nós pregamos, a palavra tem poder. Aleluia a Deus. Esse é o problema. Tem gente que fica irado e começa a esparguejar, jogar. É maldição, no marido, na mulher, no filho, na filha, e até sempre. Toma cuidado, palavra é semente, palavra tem vida. Eu discordo totalmente da mensagem sistemática. Deus não erra, Deus não é o mal, Deus não traz o mal. Deus é o bem, é o diabo que traz o mal. Deus não erra. Quem erra é o homem. Sempre é o homem que erra. E quando o homem erra, ele paga o preço. Ah, não, estou doente. Pode olhar que em algum lugar você tem uma brecha. Mas onde? Brecha não é pecado. Pecado é pecado. Brecha é brecha. Só que tem gente que vê os outros pregar, ele quer achar que ele é o dono da cocada preta, mas ele não estudou. Aí ele vai querer pregar um monte de mentira lá, achando que está arrebentando. Só que um dia, nós vamos ter que dar conta até da mensagem que nós pregamos. Presta bem atenção. Brecha é brecha. Ué, se eu estou lá trabalhando num lugar quente, eu saio lá e vou num lugar frio, o que vai acontecer? Choque térmico. E o que é choque térmico? Choque térmico é que eu vou ter doença respiratória. Está entendendo? Mas quem que errou? Foi Deus ou foi eu? Foi eu. Aí eu vou caçar, eu vou colher o que eu plantei. Deus, Santo és tu, Jesus. Aleluia. E Deus, ele vê o amanhã. Não é? Por que Deus, presta atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três é o mesmo. Os três formam um Deus, é como eu sempre preguei do triângulo.
O que difere Deus dos anjos, da potestade, do principado dos outros? É que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia, Os outros Jesus. não têm. Só os três que têm, porque eles formam Deus. Ele conhece o amanhã. Quando Deus fala assim, antes de nascer Esaú e Jacó, eu me aborreci de Esaú e amei Jacó. Mas por quê? Porque Deus vê o amanhã. Eu pergunto para você, o Esaú ficou firme na presença de Deus ou ele começou a errar? A Bíblia diz que o seu pai falou para Jacó, foge para Padã Arã, casa com a mulher de lá, não faça como seu irmão, que deu desgosto para sua mãe e para mim, pegando mulheres do povo daqui, que aonde Deus estava falando que ia tirar para pôr Israel. Não está agradando nem o pai, a mãe, quanto menos Deus. E cadê o Israel? Está lá. Por que Deus muda o nome de Jacó? Não é por causa do nome de São, não. Tem gente que prega mentira. Não adianta que eu vou rebater mesmo. Jacó, seu nome é Israel, porque ia nascer um país, a 12 tribos, que os 12 filhos dele formou 12 tribos, essas 12 tribos formou o país de Israel, aquele Israel que está lá. Aleluia, Jesus. É por isso que Deus mudou, mas nome para bênção. É Deus. E outra coisa, não adianta querer falar bem eu vou falar mesmo coisa. Ele no começo, o Jó não blasfemou contra Deus, mas depois ele blasfemou 74 vezes contra Deus e acusou Deus. E outra coisa, meu irmão, presta atenção. Eu falei aqui uma coisa importante, você tem que prestar atenção no que eu estou falando. Nenhum dos 4 evangelistas que escreveu os 4 evangelhos escreve com o mesmo ângulo. Porque é Deus que escreve, mas cada um vê com um ângulo diferente. Por que eu falei do Lucas? Lucas era médico, ele via de ângulo diferente. Ele falava os detalhes que os outros não falam. Ângulo diferente. E cada um escreveu para uma nação, não escreveu para a mesma nação. E quem que escreveu? Cadê o autor? Quem é o autor de Jó? Jó não é o autor do livro dele. Ele era contemporâneo do Abraão, quer dizer, na mesma época que o Abraão viveu, o Jó também viveu. E o Jó, ele errou feio. Eu falei do medo. Isso é importante conhecer Deus. O medo. Aprender uma coisa com o anjo de show. Também dentro da ser. É coisa que o sistema vê não ensina. O medo, tem 4 coisas que o cristão joga fora. Eu quase não falo os outros, mas o primeiro é o medo. Porque o problema é o medo. O medo, quando você fica com medo, ele age como uma fé negativa. E começa a criar coisas contrárias a você. E o diabo, ele sabe disso. E ele quer com medo. Como eu falei, os filmes de terror. Enquanto ele não domina a pessoa, ele não põe medo na pessoa, ele tem que pôr medo na pessoa, fazer a pessoa ficar com medo, para ele dominar. Eu aprendi uma coisa: o verdadeiro amor, ele lança o medo fora. Aleluia! Agora presta atenção, quando eu falo eu não tenho medo do Lucifer, não tenho medo do inferno, é porque eu não tenho medo. E outra coisa, Jesus anda comigo. Aleluia, Deus. Nunca me abandonou, deu um chamado. Eu não vou falar agora porque nós vamos ter um culto aqui. Eu vou, a primeira vez, depois de muitos anos, é que eu vou contar sobre o chamado. Está entendendo? E ele nunca me abandonou até hoje. Aleluia, Jesus. Muita gente falou, não, eu gostei daqui ficar, depois você dá o trabalho, veio para ele trabalhar, até chutou, igual o Davi falou, chutou o coxo. Aquele que comia comigo no prato, chutou o coxo. Do outro ministério não é igual ao nosso não. Isso aí você pode prestar atenção. Aqui é completo. Eu sempre falei isso, é completo. E ele nem começou ainda o meu ministério. Hoje eu sou carpinteiro ainda. Há
parte do Messias, é a hora que eu começar a usar o meu ministério, aí vai ser a parte do Messias. Aleluia, Jesus. Presta bem atenção. A gente tem que respeitar tudo, esse é o problema. Tem gente que não respeita os outros, tem alguns que acham que é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Nós apenas apacentamos. Mas o rebanho é dele. Aleluia, As ovelhas Deus. dele. É, Senhor, é Jesus. Aí fica batendo na igreja. Tem gente que não respeita a criança, não respeita o irmão, não respeita a irmã. Tem gente que está mal-humorado e não dá bom dia para Deus. Ele tem, não, mas tem que ser pai de Deus. Não interessa, paz é paz. Jesus não falava paz, ele falava paz seja convosco, paz seja contigo. Agora não importa a igreja, fala pai do Senhor, eu tenho que respeitar. Fala pai de Deus, eu tenho que respeitar. Outros falam graça e paz, não interessa, meu irmão, que manda é a paz. E Jesus falou assim, mesmo que a pessoa não conheça ele falou para os discípulos, vocês chegar e saudar aquela casa com a paz, se tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Aleluia, Deus. Por que tem gente que não dá bom dia para Deus, não dá, né, boa tarde para Deus? Vamos falar do bom dia, né? O cara levanta morado, não fala bom dia, passa perto, mas aí pergunta, mas quando é que eu dou bom dia para Deus? É quando você passa perto do seu semelhante. A mãe quer me semelhante, eu não conheço ele, mas é semelhante seu. Você pode não conhecê-lo, mas eu e você, carnalmente, todos nós somos filhos de um homem só. Até a Eva saiu de um homem. Ela foi tirada da costela, todo mundo é filho de Adão. Aleluia. Todo mundo. Mas não é meu irmão. Mas se não é irmão em Cristo, é irmão por parte do Adão, nós somos irmãos. Mas por que não sabe desse jeito? A ciência já explicou um monte de vezes. Porque a África é quente. Ficou negro. Lá naquele lugar que tem os olhos amarelos, lá os amarelos, os olhos puxou, ficou pele amarela. Mas o índio é pele vermelha, e o Adão é pele vermelha. E lá na Europa, por que é branco daquele jeito? É branco daquele jeito porque é frio. Aleluia, Jesus. Mas não tem sol quente. Mas todo mundo saiu de um homem só. E nós vemos uma confusão da língua, porque eles queriam fazer uma torre, e eu falei assim, então, vamos ver se você vai fazer então, confusão da língua. Tem mais de 200 e tantas línguas no planeta Terra. A gente sempre faz o que Deus quer, porque se não fizer, até fazer vai apanhar e sofrer mais do que subaco de aleijado. Aleluia, Senhor. Santo é Deus. Tem duas coisas, meu irmão. Ser firme com Jesus de Nazaré. Lembrar que Ele é o autor de tudo. Foi Ele que deixou tudo lá em cima para descer aqui embaixo. E Ele fala assim, sem mim, nada poder fazer. É Jesus. Uma missionária foi na quinta-feira, eu estava pregando lá. Você é aquilo que você ouve, é aquilo que você come. Cuidado com essas mensagens que o diabo não tem poder. O diabo é burro, é mentira. Ele tem poder de tudo, como eu falei, o único que pode com ele. Não estou falando da Trindade, estou falando de anjo lá do céu mesmo. Mas nem de querubim de 6 asas, nem de 4, né, serafim, de 6, de 4, nem outros querubins podem com ele. É o único, é o comandante de guerra, é o querubim, o arcanjo Miguel. Mas não Gabriel. E além disso, meu irmão, tem que entender as forças primeiro do mal, para você começar a tem que respeitar também. Não é fazer de qualquer jeito, não. Você viu o seu, quando é só você ler lá em Judas, é pequenininho, mas fala da batalha entre o arcanjo Miguel e o Lucifer pelo corpo do Moisés. Ele não pronunciou nenhuma maldição para o Lucifer, e ele toma o corpo de Moisés e diz para o Lucifer, o Senhor te repreenda.
Porque você tem que respeitar as forças, tem um poder do universo. Tem gente que respeita a terra, não respeita a árvore, mas tudo é vivo. A terra é viva. Por que veio esse frio aqui? A ciência está explicando, veio porque a terra está quente demais. Ela mandou, a terra mandou. Lá do Polo Sul, esse frio para esfriar ela, tentando equilibrar. Aquilo que o homem está fazendo um desequilíbrio tão grande na natureza, e como Deus deu a ordem para cuidar do jardim, o homem não está cuidando, o homem está destruindo o jardim. É, Jesus, santo és tu, ó Deus. Aleluia, Senhor. Você vê como é que Deus cuida bem das coisas. Vem um vento lá do deserto do Saara, ele traz, eu esqueci o nome do coisa lá, ele é um, como é que fala? É o tipo de um fertilizante, que vem de lá, o vento traz, atravessa todo o oceano e chega aqui e assopra no Brasil, meu irmão. E esse vento, ele fertiliza o Brasil inteiro, trazendo lá do coisa, só lá que tem isso. Você está entendendo como Deus fez a terra perfeita? É falar a lua. É engraçado quando está namorando. Não sou o cara do arte, não, mas tem que falar. Ô amor, olha como a lua está bonita. Ela está bonita por causa de você, amor. Meu Deus. Aí depois cá, vai passando o tempo. Ô bem, olha como a lua está bonita. Aí já fala. Você não está vendo, burra? Não é assim? Meu irmão, tem que respeitar sempre. Aleluia, Deus. E a lua, ela tem um poder grande. Você sabe por que a maré não atravessa o limite dela? A Bíblia fala que Deus colocou limite no mar para a água não sair. Tem água para arrebentar lá dentro. Você viu? Dá uma ressaca lá, igual agora que deu essa chuva. Lá em Santos é a praia mais calma que tem. Está dando uma maré de 4 altos de altura, Roma. E por que não atravessa? Não atravessa porque é a lua que controla a maré do mar. Está entendendo? Aleluia, Deus. É, Jesus. Eu vi. Eu tinha 11 anos quando comecei a trabalhar em caminhão de turma aqui. Junto com a minha irmã. Trabalhei algumas vezes sozinho. A minha mãe falava assim para os vizinhos, dá uma olhada nele. Comprava, ganhava 40 cruzeiros naquela época por semana. Com o meu dinheiro, a minha mãe fazia a compra da semana. Aí ela dava um pouquinho para mim, isso daqui ela falava, eu quero Gucci, né? Gucci era bala, aquela bala que tinha o Signel, hoje não tem mais, tem um monte, é tudo cotada. Já comprava uma daquela, mas você acha que ele doce barato? Ele é do Choquito, ele é só em doce caro. Eu levava ele no braço ainda para comprar, presta atenção. Eu comecei a trabalhar ali no Tijuco, caiu um raio no aberto, aonde plantava com o meu irmão, aquela bola que o raio caiu, matou a terra. Matou a terra, porque plantava, não nascia mais nada. Eu lembro bem tinha um gerente que era o Bruno, um administrador lá, o Zé Machado. Ele tinha um fiscal que era o Zé Ferreira. Ele foi lá, pegou, tinha coisa de galinha, ó, você vê como que é forte esse termo de galinha. Catou, colocou tudo em cima e deixou, curtiu. Foi lá, revirou tudo a terra, com aquele esterco de galinha, deixou um tempo. Quando plantou o algodão, a terra que estava morta ganhou vida. A terra é viva. Aleluia, Jesus. Ela ganhou vida. Onde o raio caiu que não nascia mais, o algodão ficou 2 vezes maior do que outro lugar que ele não pôs. Ela é viva. Enquanto você... A gente fala assim, se a gente quer respeito, você tem que dar respeito. Não é? Então é assim que é a vida. A gente pode, até não estar vendo que a pessoa está fazendo coisa errada, ela vem, não fala na hora, fala depois, ensina certo para ensinar. Você sabe o que aconteceu? Tudo aquilo com o Jó, culpa dele mesmo.
Você acha que o Jó era convertido ou não? O Jó nem convertido era. E antes de Jesus vir não tinha ninguém justo. Era uma justiça humana. Mas não de ser justificado, mas só foi justificado por Jesus de Nazaré, tornando justo. Bom, Jó nem salvo, pera. E ninguém era salvo, todo mundo ia para o seio de Abraão. Só foi para o paraíso lá em cima, é quando Jesus tomou a chave da morte, a chave do inferno de Satanás, pregou para os desobedientes do dilúvio. Porque tem gente achando que o Espírito não morre não, meu irmão. A Bíblia fala assim, que Jesus fala assim, ó, é como lançar no lago de fogo, aonde o seu bicho nunca morre, porque o Espírito nunca morre, nosso Espírito não dorme. É porque muitas vezes nós temos visões e começamos a dar glória dormindo, e às vezes falamos até em língua dormindo, por causa do Espírito nosso está conversando com o Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito Santo fala para nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Que nós somos justificados. Amém. Aí nós temos visões. Ele mostra o que está acontecendo, libertações. Meu Deus. Está entendendo? Amém, Jesus. O Jó não era salvo e o Jó não conhecia Deus. Esse é o problema. Ele é igual a muitos que está preso na roupa, achando que a roupa salva, rapar o braço, o subaco, não rapar a perna, não cortar o cabelo, vai ser mentira. Mentira desgraçada do diabo. Se você quiser entrar lá, você tem que obedecer o que está aqui, o mandamento. Aleluia, Senhor. É Deus. Largar a mão de maltratar os outros, ter inveja dos outros, ter felicidade quando alguém conquista alguma coisa, orar para as pessoas conquistar, Aleluia. alegrar com aquele que alegra e chorar com aquele que chora, orar para Jesus libertar e não ficar apontando o dedo. É Deus. Cadê o intercessor? Ou é acusador? O Jó blasfema 74 vezes. Quando Deus fala com ele, Deus fala assim: levanta, põe-te em pé e veste como homem, porque para Deus ele estava agindo como criança. Veste como homem, que eu falarei contigo. Quem é aquele que me acusa sem causa? O próprio Jó fala: aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. Você sabe que ele perdeu os filhos dele porque filhos é bem. E quando ele perdeu os bens na primeira leva, os filhos foi junto. É bens para que nós cuidamos bem, porque se não cuidar bem, Deus também vai cobrar de você. Não é só falar assim não, meu irmão, você tem que falar não. Tá bom? Amém. A Bíblia fala assim, ó, se não obedecer, cata na vara. Não é assim que a Bíblia fala? Porque tem que corrigir. Eu nunca bati na minha filha, mas eu sempre conversei com ela. A Bíblia fala assim que bênção antes do tempo é maldição. Deus dá bênção na hora certa, quando nós estamos preparados para receber. Às vezes nós estamos igual um bebezão, Deus não vai dar, a hora que nós amadurecer, Deus dá. A Bíblia fala, enquanto você for bebê, você não é herdeiro, você não é dono da herança. Você só é dono da herança quando você alcança a maturidade, quando você se torna homem maduro. Aleluia, E quando eu falo Jesus. de homem, eu estou relacionando também a mulher. Tem que conhecer Deus. Aleluia. E Deus fala para Jó: eu vou falar e você não me interrompa. E quando Deus acaba de falar, o Jó fala assim: eu vou falar agora, o Senhor me ouve. Presta bem atenção no que o Jó fala, irmão. Eu só te conhecia de te ouvir. Então era convertido? Não. Aleluia. O Jó não era convertido. Esse é o problema. Sabe que jeito que o Jó acreditava em Deus? Que Deus estava lá em cima, esperando ele errar, para punir ele.
tem gente que assistiu, como é que chama o que lá mesmo? A Cabana. Tem gente que assistiu a Cabana e fala que evangelho não entendeu. Meu irmão, ali está a Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não tem forma, Deus não é homem, Deus é Espírito, Espírito não tem forma, Ele toma a forma que Ele quer. Por que Ele parece de mulher? Porque aquele homem lá, eu esqueço o nome dele, ele tinha problema com o pai dele, então o pai veio vestido de mulher. É um filme espiritual. E o que ele fala para Deus? Aí você pune os outros. Tem um monte de gente que crê assim, acha que o Deus do Velho Testamento é carrasco, o Deus do Novo Testamento só puniu os outros. E Jó achava que Deus estava lá em cima esperando ele errar aqui embaixo para punir ele. Esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus que está aqui dentro da Bíblia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, Senhor. Que raio de mensagem miserável é essa que tem destruído o povo de Deus? E Jesus tem chorado por essa mensagem miserável. Aleluia, Senhor. Por que você não vê o doente? Porque eu não erro. Por que você não vê o triste? Porque aonde Deus vê alguém falar que Deus não dá felicidade? E aqui o jovem fala, quando Deus chega, até a tristeza salta da alegria. Aleluia! Santo és tu, Senhor. A hora que eu começar a falar Deus aqui, você vai entender que a igreja pregou mentira para você, começando da romana e das evangélicas. Jesus nunca foi pobre, é mentira. Roma assustava com o dinheiro que entrava para Jesus de Nazaré. Ela assustava. Presta bem atenção, meu irmão. Cada dia um nome de Deus. E esse aqui, tá, que eu estou falando aqui, essa multiplicação tem um nome aqui. Eu não vou falar nada porque Jeová não é o nome de Deus, é mentira. O nome de Deus é Javé. Esse é o nome de Deus na língua original, Javé. E é o nome que está no nosso DNA. E tem gente que fala, não, mas Deus é dono de tudo. O DNA nosso é o número, e a língua de Israel antiga é número. E quando os dois, teve uma reunião aqui, a ciência quântica, 2 cientistas dos Estados Unidos, 3 do Brasil, mandou o número do DNA para uma teóloga israelense. Ela procura, e quando ela olha DNA e Javé, é o mesmo número. Deus, Ele criou tudo e colocou o nome dele em nós, nas plantas, nos animais, nos insetos, em tudo. E Ele está falando, eu sou o Criador, e eu criei tudo e sou dono de tudo. Aleluia a Deus. Amém, Jesus. Amém, meu irmão? Santo és tu, Senhor Deus. Santo, santo tu és, Jesus. Eu falei que eu gosto de pregar, mas não prego para o Estado. Glória a E Deus. conhecimento, Deus me deu demais, ainda eu vou ter muito mais ainda. Tanto secular como bíblico. Amém? Nós vamos orar por você. É isso que eu estou tentando fazer, conhecer Deus. Eu estava pregando quinta-feira, falando lá sobre falar Deus o diabo é fraco. O diabo não é fraco. O diabo tem o poder de querubim. O único que pode, que ele é o arcanjo Miguel lá no céu dos anjos. Aí depois dele tem as potestades e principados que são muito mais fortes que esses demônios de solo que ficam no ar. Foi eles que parou Gabriel e não deixou Gabriel descer para responder a oração do Daniel. É Deus, é verdade. E depois tem os demônios de solo. Os de cima controlam o de baixo. Agora tem uma coisa. Se Jesus falou que o diabo é valente, o diabo é valente. Ele falou, não abandona uma casa facilmente. Só tem um mais valente. Quando chega um mais valente com ele, que a mordaça ele tira. E quem que é esse valente? Jesus. Aleluia, Senhor. É Jesus.
de Macedo, chamou o chefe, deu 7 copos, 7 catacumos, fez ele de bucha na parede, assim, os outros pastores estavam lá e estavam mortos, já enterrados. Tem que tomar cuidado. Eu já vi o diabo parar o motor do carro, meu irmão, matar. O peso. Quando nós estávamos orando na vigília, um peso, meu irmão, fala em língua, mas é um peso. Eu lembro o irmão Stark, que faz muitos anos que ele aquela bota 7 léguas aqui, ó. E ele começou a pular e aquela bota, e gritar: o sangue de Jesus tem poder. O Espírito de Deus me toma em profecia e disse: vocês tomem cuidado quando sair lá fora, que o diabo está esperando vocês. E estava mesmo. 2 motos e uma caminhonete. E segundo nós até nem pergunta. Eu só vou falar aqui da irmã Dalva por cima. A irmã Dalva é noviça. Sabe o que é noviça? Estava lá estudando lá no convento da igreja católica, noviça. E aí ela começava a ver o sangue pingando o crucifixo falando com ela, as imagens falando com ela, chamando Dalva. Até um ponto que a igreja falou para o católico: procurar outra coisa que não é para nós não. Foi para a mesa branca, da mesa branca passou para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, até ser mãe da magia negra. Quando torna mãe da magia negra, fala cara a cara com o cão. Eu lembro que a Rita falava: ele é meu melhor amigão. Eu falei: esse ouviu não? Olha o que acontece. O Lucifer, ele não manifesta, porque ele só manda fluido. Falar fluido, tem gente que nem sabe o que é isso. Fluido só, ele fala através do fluido. E a irmã Dalva fala assim que ele era o homem mais bonito. Tem gente que diz que o diabo feio, não vai parecer que você feio, não, vai parecer bonito. Aí o que aconteceu? Ele conversava com ela, escrava, herdou um monte de filhos. Aí ela desobedeceu ele, porque ela mandava pular como é que fala, o muro do cemitério para comer miolo de defunto, criança, um monte de coisa. Até um monte de sacrifício que é nem bom falar. E tem gente que é medroso de ver, porque já mostrou para nós que a gente não resistiu. O diabo tem coisa aí que eles pegam a criança nova, mas por que a criança desapareceu? Corta tudo em forma de bicho, assim come. O diabo manda. E quando ele fala assim: você vai fazer o que eu quero, que ela pegou, desobedeceu, ela teve um filho e nasceu de 7 meses. Aí um dia, sabe as garras do Wolverine? O marido dela, olhando lá, viu a... Não vou falar de idade, quase que eu falei. Escuta, você é mãe do fulano mesmo? Não sou não. E acaba logo com esse negócio, que eu estou cansado de fazer o papel daquela velha. Ele voltou para Jesus depois dele. Quem é você? Eu sou fulana de tal. Ele voltou para Jesus. Ele deixava um bilhete com o endereço da igreja. E o pastor, meu irmão, ele era usado. Mal usado mesmo. Aí, o diabo apareceu com a garra do Wolverine, ele atravessou o pescoço da criança assim com aquela garra, e ela via, claro que ela via. Falou: ela falou: o número 7 é dele, o mentiroso. E como ele nasceu de 7 dias, eu vou levar ele. Você não serve mais para mim. Eu ia matar você, mas eu vou matar ele. E a criança ficava mole no dela. E ela catou o endereço da igreja e foi: presta bem atenção, não é brincadeira não. Chegou lá, e o diabo veio usando o outro, que eles criavam um filho adotivo, e o diabo veio falando aqueles, xingando ele de baixo escalão na praia. E ela foi firme, ela falou: vou chegar lá. Você sabe que é o desespero de uma mãe? É isso que eu sinto, o desespero da mãe. Quando viu o pastor, pegou a criança e jogou no braço do pastor: ora para o meu filho.
pastor, olha, ela viu quando o diabo tirou aquelas garras de ferro que ele estava matando a criança já voltou a sorrir. E eu sei quem é essa aqui, minha irmã. Mas por que ela está na cadeira de roda? Foi um acidente que aconteceu comigo, foi o diabo que fez. E ela ficou paralítica. O pastor era usado, meu irmão. Ele foi lá, orou. Andou sair da cadeira de roda, a irmã saiu andando. Aleluia. Então, agora eu vou orar por você, para mim não. Se você orar para mim, o diabo me mata. Ele falou, não, mas daí começou a mostrar Jesus, que Jesus veio para desfazer o diabo, vai roubar, matar, destruir, Jesus veio para trazer vida. Não foi? Comecei a dar hora, meu irmão. A hora que ele pôs a mão na cabeça dela, ela falou com o diabo, só deu um tapa na cabeça dela, pisou com o pé só em cima do pescoço dela aqui, e ele foi crescendo, virou um gigante, ia só caindo casca, daí sim ele ficou feio, era um monstro. E o pastor falava, sai em nome de Jesus, não saía, sai em nome de Jesus, meu irmão. Ele gritou um monte de vezes, sai em nome de Jesus, o diabo não saiu. A coisa é feia quando pega uma a coisa, não é um centro espírito qualquer, não é coisa não, é uma organização, como é que fala, o satanista. Então, a irmã lá que luta, ficou pobre e é perseguida, não tem paz. Tá, olha o ponto. Para não orar por você, o que aconteceu? Aquele pastor viu a irmã dava roxa. Ela estava a ponto já de morrer, não era nem vermelha, roxa, sem fome, porque estava pisando, ele deu um grito: Jesus, o que eu faço? O diabo está matando mulher, já está roxa, ela vai morrer. O Espírito Santo falou assim para ele: chama o querubim, presta atenção, chama o querubim, porque quem está nela é o Lucifer, não é outro anjo não, meu irmão, querubim. Quem que é o querubim? Mas não veio o arcanjo Miguel não, presta atenção no que aconteceu. Quando ele gritou, venha querubim, ele só viu a mão, só a mão, com a marca dos cravos. Só aquela mão, catou no pescoço do monstro, uma mão só, e ergueu aquele monstro, levou embora, mandava o vulto. Eu vi um monte de ver o testemunho dela completo. Aí tem gente que fala, não, o diabo é fraco. Você nunca enfrentou, e tem pastor que nem sabe. Ninguém aguenta o Lucifer nele, ele arrebenta. Você vê, nem nela ele estava, ele só pisou. Presta atenção, você tem que saber os poderes. Quando o diabo está atacando alguém, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir a estratégia para o Espírito Santo para me mostrar qual demônio está atacando. Não é assim não. É por isso, eu falo sem medo. Eu tenho 63 anos, eu jogo bola, eu corro, eu ponho laranja, venho pregar. Trabalhava na Centro-Sul com um sacador de 3 caixas que dá uns 80 e tantos quilos. O dia inteiro carregando aquilo lá. Aí o senhor falou, você é velho para trabalhar com esse peso aí. Um dia eu faltei, tentaram encher ele, e ninguém aguentou erguer o sacador, meu irmão. Aleluia. Presta bem atenção no que eu estou falando para você. Comece a enxergar Jesus de Nazaré. Ele é importante na sua vida. E quando você aproxima dele, você começa a ter bonança. Aleluia. Você começa a falar diferente com a pessoa, respeitar a pessoa, na conversa, a família muda, tudo muda, tá entendendo? Agora nós vamos lá para você. Aí mandava, eu contei. Eu vou contar o outro ainda, se eu me permitir até.